Eu me chamo Angela Maria, sou do curso de Pedagogia do Polo de Redenção e vou fazer uma reflexão sobre o livro de Guacira Lopes Louro, que fala sobre sexualidade, sobre gênero, sobre classe e raça, redes de poder. E para o primeiro momento, Guacira fala da construção das diferenças, a construção escolar das diferenças. E ela cita aqui sobre diferenças, distinções e desigualdade. Ela cita a escola como primeiro momento, sobre parte que produz e essas diferenças e os efeitos que essas diferenças causam na vida do sujeito, na vida das pessoas. Podemos dizer que dentro da escola há regras, há deveres a ser cumpridos. E dentro dessas regras acaba-se havendo uma diferença, uma separação. Porque dentro da escola se separa-se meninos de meninas, acaba se separando por questão de religião, quem é de uma religião para outra religião. Acaba-se também se separando, muitas das vezes, por classe social, aquele que tem uma condição financeira melhor do que aquele que não tem. E assim vai vendo, muitas das vezes, uma forma até de preconceito com determinadas situações. E dentro desse espaço escolar, os sujeitos vão vivendo, vão ouvindo, vão sentindo, né? E vão convivendo naquele ambiente. Ambiente esse muitas das vezes limitados, né? Que dependendo do lugar, do espaço que ele esteja, né? Nem todo lugar pode entrar na hora que quer, nem várias pessoas entrar no mesmo lugar. Então tudo tem uma regra, aqui pode entrar, aqui pode ficar, aqui não pode. E assim eles vão aprendendo e vão convivendo nesse ambiente. E quando esses indivíduos se encontram fora desse ambiente escolar, nos seus lares, com as suas famílias, eles também lidam com essas distinções, com essas diferenças. Porque nas nossas casas também há espaço para cada coisa. Há um lugar que uns podem entrar, outros não podem, em determinados horários. Há também momentos para tudo, há momentos para lazer, há momentos para trabalho, há momentos para descanso. Então, tudo isso o indivíduo vai aprendendo, vai convivendo e vai percebendo no seu decorrer da sua vida. É como se fossem regras, né, que tem que ser seguidas e que vai moldando, vai transformando, né, vai criando o sujeito. É interessante que aqui fala que, como ela cita que a escola é parte principal desse processo de construção do indivíduo, né, ela fala na parte interessante que até o jeito de sentar-se é ensinado, né? Nós sabemos isso, que na escola a gente aprende o jeito que se senta, o jeito que se pega no caderno, e o jeito que as coisas que são boas e as coisas que não são boas, que devem ser feitas ou não. E algumas formas dessas dá para se diferenciar o jeito o gênero e a sexualidade de cada um. E vai se percebendo e vai muitas das vezes, e a maioria das vezes, né, vai moldando aquela pessoa, vai transformando aquela pessoa para que ela se adeque à vida e vai vivenciando tudo aquilo também ao qual ela está passando naquele ambiente, naquele espaço. Michel Foucault, um filósofo, ele fala algo interessante. Ele fala sobre a disciplina Fábrica e Indivíduos. Fala sobre esse sexismo e homofobia na prática educativa. Ele fala que a fábrica de indivíduos, né, ela é uma técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos. Ou seja, ele fala que é natural, né? Assim pensamos, né? É natural que meninos se separem das meninas para fazer uma fila. É natural que as meninas escolham um tipo de brinquedo e os meninos escolham outro. E é natural que as meninas tenham um tipo de brincadeira e que as meninas tenham outro. E a gente vai olhando todas essas coisas como naturalidade, e aí quando se depara com situações que
meninas querem algo que talvez não é voltado para as meninas, no modo de pensar, não é voltado para as meninas, e que meninos querem algo que não é voltado para as meninas, aí nós não, talvez não saberemos se comportar, não saberíamos ajudar nessa situação e acabaremos que é, não sabermos lidar com as situações para poder ajudar aquele indivíduo, aquela criança que está passando por aquele processo. Em outro ponto, fala aqui da Denise Portinari. Ela fala um pouco sobre a linguagem. Ela diz assim: a linguagem é um turbilhão e nos usa mais do que nós a usamos. E mais adiante ela fala sobre essa questão de a forma da gente se expressar, o jeito que a gente vai falar com alguém, dependendo da sexualidade, dependendo do jeito que a gente fala, a gente pode estar causando um tipo de constrangimento, um tipo de discriminação que a pessoa pode se sentir constrangida. Então, tanto que hoje existem algumas formas de dizer todos, todas e todes, né? Que são algumas formas que foram criadas para que a pessoa possa se sentir acolhida, não se sentir discriminada ao ser pronunciado algo direcionado a ele ou ela. E essa discriminação e esse preconceito, ele é sentido em ambos lugares, né? Em diferentes lugares. Paulo Messili, um professor e doutor, ele cita aqui uma discriminação, um preconceito, podemos até dizer assim, que foi num livro didático, num livro de história, ao qual no primeiro capítulo fala selvagens e civilizados, na época dos descobrimentos, né? E a qual eles usam para caracterizar os selvagens, os índios, que foram os primeiros habitantes, né? E usa civilizados para caracterizar os portugueses. Então aqui ele cita esse livro, ele cita essa passagem como uma forma de discriminação, né? A qual a pessoa expressou aqui ao escrever e ficou bem explícito que ele discriminou, rebaixou, podemos até dizer assim, e elevou o outro e deu para ver claramente aqui mesmo uma forma de preconceito, uma forma de discriminação. Outro destaque também para essa forma de discriminação, também de um livro didático, foi da professora e intelectual e negra também, a Ana Célia da Silva. Ela cita aqui um livro de terceira série do primeiro grau e ela conta que estava nesse livro, né, sobre algo que estava falando de duas personagens que eram duas crianças, um menino negro e um menino branco. E nessa história o menino negro era apelidado como pé de moleque e era chamado de demônio e que roubava doces, essas coisas assim. E enquanto isso ele era salvo pelo menino que era branco, na qual era citado nessa história. Então ela entendeu que nessa expressão a qual estava naquele livro didático era uma forma de preconceito, era uma forma de discriminação e estava trazendo poderia até pensar, né? Como se uma criança negra ia ler essa história, esse relato, como ele iria se sentir, né? Ali estava relatando que o negro estava roubando, que o negro era inferior àquele outro que era da cor clara, da cor branca. O professor Messner, que é alpinista, ele é explorador, ele foi, aliás, né? Ele fala de algo voltado para a masculinidade, né? De algo voltado para... Então ele fala sobre a aula de educação física, que é algo voltado para o sexo masculino, assim podemos dizer, né? Que é quase como uma obrigação o homem saber jogar futebol, o menino gostar de futebol. E ele cita essa prática como algo da masculinidade, algo que faz com que se sinta algo voltado para o masculino, não para o feminino. E Sheila Scraton também fala sobre essa questão da educação física. Só que ela fala voltado à feminidade, né? Ela defende que
Também reforça, né, que e isso é voltado mais para o masculino, que as meninas é mais frágil, não é um esporte que seria muito bom para ela. Ainda fala que poderia machucar os seios, poderia machucar os órgãos reprodutores das meninas. Então ela fala mais voltado sobre essa questão mesmo do esporte não ser é, voltado para a feminidade, e sim para os meninos. Também voltado aqui para a escola, Barrier Torne, ela fala de uma pesquisa etnográfica que foi feita, né, com crianças pequenas, e ela descreve aqui situações que acontecem dentro da escola. E ela cita, assim como nós já falamos lá no início, né, que a escola, ela acaba criando isso, é, de separação, né? Aí ela cita aqui situações que favorecem dentro da escola, ou seja, agrupamento de crianças por gênero, né? Nós já falamos sobre isso lá no início, que isso ocorre sim, dentro da escola. E ela fala que ocorre mais dentro da escola do que nas vizinhanças, fora do ambiente escolar. Porque aqui ela cita sobre brinquedos, né? Podemos até dizer que muitas das vezes há brinquedos até por cores, né, que são diferenciados para, ou seja, o da cor azul é dos meninos e o da cor rosa ou da corzinha mais clara é destinado às meninas. E isso acontece sim dentro do ambiente escolar. Então ela cita, Joacira cita aí vários filósofos, vários professores que dão o seu ponto de vista, é, também em relação a gênero, a sexualidade, essas discriminações muitas das vezes por classe, por cor, por raça, e dá o seu ponto de vista também em relação a cada uma dessas coisas, e cita a escola como parte central de que tudo isso vai acontecendo, né, na vida de cada indivíduo. Ela fala aqui no final: portanto, se admitirmos que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem mesmo apenas produz, mas que ela também fabrica sujeitos, produz identidades étnicas, de gênero e de classe. E ela finaliza falando sobre isso, e foi o que eu consegui fazer essa reflexão desse livro, mas também ela defende que não olhemos para isso e nos conformemos, mas que possamos defender e buscar é, é, os direitos, né, o socorro para que essa desigualdade, essa discriminação não venha continuar, não venha simplesmente ser olhada como natural, como algo que tem que, que permanecer porque é assim, porque é uma regra, mas que possamos dar esse devido valor a outras pessoas que querem expressar, seja seu gênero, seja a sua classe social, seja a sua cor, que deve ser respeitado, deve ser tratado também com atenção, com carinho, para que possam viver felizes, não sendo discriminados, não sendo como uma regra que tem que ser assim para todos e que deve ser cumprida, independente de quem esteja ali, mas que o ambiente, que o espaço, seja ele escolar, seja ele fora do ambiente escolar, seja respeitado, seja acolhido para com todos. Deixo aqui também o meu ponto de vista em relação à reflexão desse livro de Joacira Lopes. Eu acredito que todos nós somos livres e temos que ter a oportunidade, né, de vivermos felizes e expressar os nossos sentidos, os nossos gostos. Mas eu acho que é importante também termos as regras, termos as condutas que devem ser seguidas, que devem ser apresentadas para os nossos filhos desde pequenos, para as nossas crianças, para que haja essa construção do ser humano, para que haja essa construção do sujeito e para que ele entenda tudo como deve ser, para que ele possa crescer nesse ambiente e possa ser feliz, não livre para fazer para escolher, mas eu acho que os pais têm também
essa liberdade de ensinar para que eles possam já ir desenvolvendo e aprendendo. E desde o seu nascimento até a sua vida como adulto, para que ele já possa entender o que realmente ele quer, o que realmente ele deve ser.